vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito Santo do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, e o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, ó Cristo. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, hoje a Santa Igreja celebra a festa de Santo Estevão. Vocês se lembram que os apóstolos, quando estavam então no começo da organização da igreja, eles fizeram um sucesso tão grande de transformação de vida, que atraía a humanidade, o povo todo corria para eles para receberem bênçãos e graças, curas maravilhosas. E assim eles não tinham quase tempo nem sequer de pregar o Evangelho, porque eles ficavam então sempre assistindo o povo que vinha à procura. E como o povo então trazia tudo e jogava aos pés dele, tudo, dinheiro, tudo, eles também começaram a ver o povo que vinha de fora e faziam alimento e ajudavam então aqueles mais sofridos, e mais tarde então tornou-se uma família única. Quando eles estavam nesse trabalho, alguém veio e disse a eles: vocês não estão dando a assistência necessária, as nossas viúvas estão sendo abandonadas. Estas coisas que a humanidade sempre procura para perseguir alguém que está na reta. Então eles fizeram uma reunião e formaram uma ideia de criar 7 homens escolhidos no meio da comunidade, daquele povo, sobretudo os que estavam reclamando, homens de conselho, para poderem então se tornarem os servidores das mesas. E aí então eles rezaram muito, os apóstolos, e foi a primeira vez que eles fizeram, depois da morte de Jesus, que eles transmitiram o poder da graça sacerdotal. Eles rezaram e jejuaram, e depois na oração da Eucaristia, no momento da Santa Celebração, chamava Ceia do Senhor e não missa, eles impuseram as mãos naqueles 7 homens. E quando eles fizeram a imposição das mãos com a oração, que ainda hoje se faz quando transmite a graça, eles receberam o Espírito Santo e se transformaram em homens tão preparados de chamar a atenção do mundo. Mas aí eles continuaram sérios, porque diácono quer dizer servidor. Não é esses que andam atrás de batizado, correndo, querendo tomar paróquia para poder batizar, para ganhar dinheiro, isso não. Eram diáconos para servir o povo de Deus. E Santo Estevão era um deles. Era jovem, cheio do Espírito Santo, recebeu a graça com perfeita convicção, vocação verdadeira, e aí chamou a atenção dos outros. Inclusive o Paulo, que hoje é chamado de Paulo apóstolo, estava lá com um olhão deste tamanho, revoltado, ajudando então a matar o Estevão, por causa da verdade que ele estava então deixando sair de sua boca. Assim, Santo Estevão foi o primeiro que disse o que Jesus disse na hora de sua morte: nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. E revelou que estava vendo maravilhas do reino dos céus,
e ali mesmo foi apedrejado na entrada da cidade. E consta que São Paulo então tomou conta das roupas, mas ele também ajudou e ajudou bem. É porque a igreja tem essas coisas bonitas de querer temperar, mas a verdade é verdade verdadeira. Isto para poder a gente saber que quem faz coisa ruim também pode se converter. Pois o Paulo fez coisas absurdas, o Agostinho fez coisas absurdas, a Maria Madalena fez coisas absurdas, mas quando a graça entrou, eles se transformaram. E Deus não quer saber quem você foi, mas quer saber quem você é. A conversão é necessária. Por isso, então, hoje a igreja celebra a festa de Santo Estevão, o primeiro diácono mártir depois da morte de Jesus. O que teve, então, as mesmas palavras que Jesus na hora de sua morte. Só que Jesus disse: nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. E o Estevão disse: nas tuas mãos, Senhor Jesus, eu entrego o meu espírito. Porque ele sabia que Jesus era o próprio Pai na condição de homem. Quando celebramos estas coisas bonitas e pensamos então no futuro, nós às vezes temos medo então deste desencontro da humanidade que nunca compreende o gesto bom de Deus e morre de inveja uns dos outros. Quem nunca passou por este tipo de provação, às vezes então até ignora e às vezes então acusa o outro: ah, você tem doença, você acha que é o único que é perseguido no mundo. Mas a perseguição, ela marca muitas pessoas, machuca muito, estraga muito a caminhada. E o perseguidor sempre gordo, alegre, satisfeito, muito feliz. Só que mais tarde ele vai ter também a parte dele. É por isso que nós precisamos aprender o seguinte: se eu puder não fazer o mal, é melhor. Se eu puder fazer sempre o bem, é melhor ainda, ainda mais, ainda melhor. Agora, como eu sou alma e corpo ao mesmo tempo, tenho as duas tendências. Quem vai fazer o peso e a escolha sou eu. Os dois caminhos existem. A escolha é minha. E eu, que já tive as provações, hoje eu estou completando o ano que voltei para a nossa comunidade, para a minha casa, né? Eu digo a vocês, o sofrimento, ele machuca muito a gente, mas ajuda muita gente então a enxergar melhor. Me tiraram a vista, mas eu enxergo então diferente. Muitas coisas que eu não enxergava antes. Então a vista da matéria eles tiraram, como tiraram a vida do Estevão. Mas eles não tiraram então a visão do Espírito. Então hoje eu ensino a vocês o seguinte: procure a Deus, porque sem Deus a gente não pode viver. Se você tem muitos pecados, peça perdão. Peça perdão com coragem de endireitar a sua vida. Não é feio um cristão se ajoelhar, pelo menos moralmente, diante de Deus e conversar com Ele como o filho conversa com o pai. A gente conversa. A gente sabe que entre nós, então, o diálogo sempre traz uma resposta. Imagine diante daquele que conhece a gente por dentro. Então alguém me perguntaria: mas se ele já conhece, por que tem que conversar? Porque ele gosta. Você pode prestar atenção que quando você fica num lugar sozinho e conversa com Deus contra as suas misérias todinhas, conversa com Ele pedindo ajuda, quando você sai dali, você sai diferente. Entra um alívio na sua vida, uma paz, que às vezes, conversando com outra pessoa igual a gente, com os pecados, os defeitos, as virtudes, a gente não alcança. Só lá no confessionário que tem isso, porque lá então reina um poder divino. Um sacerdote de carne e osso, às vezes não presta para nada, mas é sacerdote, que vai responder a Deus pela sua maldade, com certeza, mas tem o poder. Recebeu e não valorizou, mas tem. Como vocês têm o poder de gerar os filhos, como vocês têm o poder de enxergar a verdade de Deus, todos nós temos, assim também na igreja tem esse poder. Quando você vai ao sacerdote, que é gente do jeito da gente, mas ele tem esse poder. E quando você vai com sinceridade, porque estas coisas só se conseguem através da verdadeira sinceridade. Um desejo do coração de encontrar a luz que o mundo não pode dar.
Esse desejo deve ser então procurado a todo instante, porque só Ele então traz a verdadeira paz. Rezemos, portanto, a Nosso Senhor, neste dia de Santo Estevão, que Ele nos ensine a trabalhar na honestidade e a ter coragem de olhar para os céus na certeza de que de lá virá as respostas para os nossos pedidos. Oremos.